Eu trabalho de trajetórias ortogonais, de equações diferenciais 1. Os integrantes são Raul da Cruz e Saulo Roberto Tempo. Nós somos do curso de Engenharia de Computação. E o livro de referência que nos foi dado pela professora é o Equações Diferenciais com Aplicações, do Rodinei Carlos Bassanelli e Wilson Castro Ferreira Júnior. Para a gente conseguir compreender melhor, foi feita uma introdução ao tema. Para uma melhor compreensão das trajetórias ortogonais, se faz necessário conhecer o conceito de retas ortogonais. Retas ortogonais são uma dupla de retas que formam um ângulo de 90 graus entre si. Dessa maneira, os coeficientes angulares precisam ter produto menos 1. Então, a gente consegue ali o M1 e necessariamente o M2 vai ter que ser o inverso e o oposto do M1, né? Então a gente consegue o coeficiente angular da reta tangente e ao mesmo tempo a gente consegue o M2, que seria o coeficiente da reta ortogonal, né? A essa reta tangente. E falando em tangente e ortogonal, a gente sabe que a derivada, né, de uma equação nos dá a inclinação da reta tangente. Então, esse uso e conhecimento da diferenciação vai ser de suma importância para a gente conseguir achar e executar o processo, né, de conseguir as trajetórias ortogonais. Pegando uma equação, né, qualquer de exemplo de curvas, a gente vai derivar aqui a parte relacionada a x, a gente vai fazer uma diferenciação implícita, né? Já então fazer a derivada com relação ao x, ao y, fazendo essa derivada implícita com relação ao y, a gente consegue, né, o dy dx, e daí a gente vai isolar o dy dx, né, passando esse aqui, uma subtração para esse lado, dividindo por por essa diferenciação aqui do dy, e daí a gente consegue isolar o dy dx dessa forma aqui. Então a gente consegue o coeficiente angular da reta tangente à curva, que seria esse aqui, né? E daí fazendo essa multiplicação pelo oposto, invertendo, né, esse coeficiente angular da reta tangente, a gente consegue o coeficiente da reta ortogonal. Agora, a gente vai explicar aí o exemplo 1, está no livro Equações Diferenciais com Aplicações. Então, o exemplo proposto no livro foi encontrar as trajetórias ortogonais relacionadas a uma família de elipses concêntricas. Então, a equação dessa família de elipses concêntricas é essa aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4 igual a uma constante ao quadrado. Daí foi feita a derivada, né, dessa família de elipses concêntricas, da mesma forma que foi mostrado anteriormente, no slide anterior. Então, foi feita a derivada do x ao quadrado, a derivada desse y ao quadrado sobre 4, y sobre 2, e daí, né, diferenciando esse y, a gente consegue y dx, isolando y dx, passando o menos 2 x para o outro lado e dividindo por y sobre 2, fica dessa maneira. E daí, para a gente, né, obter a equação diferencial das trajetórias ortogonais, basta que a gente inverta, né, a equação do x anterior e faça o oposto. Então aqui a gente inverteu, fez o oposto, multiplicou pelo oposto. E simplificando, né, fica nessa forma aqui, y dx igual a y sobre 4x. E a gente juntou, né, numa forma que ficasse na condição perfeita, porque a gente fizesse a integração. Então aqui está a integral, né? A gente passou o 4 por dy, a gente passou 4 por dy, o y vai no lugar do dx, e o dx vai no lugar do y. Então ficaria, né, o 4 dy sobre y, a integral disso é igual a integral de dx sobre x. E a gente também sabe, né, que jogando essa constante para o lado aqui, vezes 4, a integral de 1 sobre y e também a integral de 1 sobre x vai ser ln, né?
Então aqui a gente consegue integrando 4 vezes Ln de y igual a Ln de x mais Ln de c. Ou essa forma aqui, né? Y na quarta igual a constante vezes x. Então, dessa forma a gente consegue as trajetórias ortogonais à família de curvas propostas no exercício, né? Então aqui foi feita uma representação gráfica no GeoGebra, né, com as mesmas constantes que estavam no exemplo, se eu não me engano era 1 e 2, aqui estaria, né, a elipse e as equações que atingem de forma ortogonal, né, essa família de elipses. Em seguida eu vou travar o GeoGebra e uma melhor, né, compreensão do que foi feito. Como eu disse anteriormente, eu ia mostrar, né, o GeoGebra, que foi o lugar onde é que eu consegui exemplificar na imagem, né, do melhor jeito possível. Então aqui a gente tem a nossa elipse, né, a nossa família de elipses concêntricas. Nesse caso aqui eu botei o 3, né, no lugar da constante para ficar exatamente do jeito como estava proposto no exemplo ali do livro, mas dá para encher aqui e dá para trocar para uma constante, a gente ficar mudando ali a constante, né? A gente muda o tamanho, a dimensão da elipse. E aqui, né, estão as equações. Aqui eu botei no ponto 2 ali, que é o também que está no exemplo proposto no livro. Aqui o 1 também, que é um dos outros exemplos que está proposto no livro. E aqui está aqui a equação da elipse, né, que a gente descobriu ali no livro. Aqui está 1.2 porque é o que está sendo mudado ali no C, mas é a constante, né. A equação da reta ortogonal que a gente conseguiu a partir daquela integração, né. Aqui também está, só que do outro jeito. Então, aí é um jeito, né? Um jeito eficaz, eficiente e legal que a gente pode ver na prática, né? Como é que funciona essa trajetória das ortogonais. No exemplo 2 temos a família de curvas x, y igual a k. Aqui nesse gráfico temos x, y igual a 10, x, y igual a 30, x, y igual a 50. Para acharmos a trajetória ortogonal, a família de hipérboles x, y igual a k, primeiro acharemos o coeficiente angular da reta tangente, que é dado pela equação dy sobre dx igual a menos dφ sobre dx sobre dφ sobre dy, que chega no resultado menos y sobre x. Se esse é o coeficiente da reta tangente, então o coeficiente da reta normal será dado pelo inverso negativo disso, que é dy sobre dx igual a x sobre y. Separando as variáveis para cada lado, temos que y dy é igual a x dx. Integrando ambos os lados, temos a integral de y dy igualada à integral de x dx. Logo, y² sobre 2 é igual a x² sobre 2 mais c, a constante resultado da integral. Multiplicamos ambos os lados por 2 e passamos o x² para o outro lado, chegando em y² menos x² igual a c. Aqui nesse gráfico temos a família de curvas original, xy igual a k, e a solução para a sua trajetória ortogonal, y² menos x² igual a c. Uma sobreposta à outra, onde podemos ver que as suas intersecções formam uma perpendicularidade, mostrando como elas são ortogonais. Exemplo 3. Linhas de fluxo e linhas equipotenciais. No fluxo de um fluido num plano xy, temos o vetor velocidade v. No movimento estacionário, existe um potencial de velocidades u, que é dado por du sobre dx igual a vx, e du sobre dy igual a vy, onde vx e vy são as projeções do vetor v
no eixo x e y, respectivamente. As linhas da família U, x, y igual a C são chamadas equipotenciais, pois quaisquer pontos em uma família de linhas de fluxo atravessados por uma mesma linha equipotencial terá a mesma potência em ambos os pontos. Sendo alfa o ângulo formado pelo vetor v com o eixo x, então du sobre dx igual ao módulo de v vezes o cosseno de alfa, e du sobre dy é igual ao módulo de v vezes o seno de alfa. Para calcularmos o coeficiente angular da tangente e a linha equipotencial, temos que dy sobre dx é igual a menos du sobre dx sobre du sobre dy. Isso nos leva a concluir que a tangente de alfa é igual a du sobre dy sobre du sobre dx, mostrando que as duas famílias de curvas são equipotenciais e ortogonais. E aqui em paralelo, eu decidi fazer um código, né, para juntar o curso que a gente faz, né, que é engenharia de computação, com esse trabalho da equações diferenciais e também um pouquinho o que a gente aprende na cadeira de matemática computacional, que é utilizar, né, essa parte da matemática, transformar em código e manipular de uma forma mais fácil, mais eficiente do que sendo feita à mão, né? Então, o que a gente usou é a biblioteca SymPy, né, que é uma biblioteca muito importante porque a gente consegue usar diversas funções e o computador calcula para a gente, como a diferenciação, como a integração. Aqui tem o Matplotlib, né, que é muito importante na área de plotagem de gráficos, de análise de curvas, de retas, de pontos, enfim. E num pi que a gente transforma, né, para uma função numérica. Aqui está a equação da curva, né, não é uma equação de algum exemplo do livro, né, do trabalho, mas é uma equação de uma curva que a gente pode analisar também, um exemplo, né. Aqui, por exemplo, a gente usa para encontrar a derivada, né? Esse é o sp.diff, que é da biblioteca do SymPy, e ele faz calcula a derivada para a gente. Aqui eu botei um ponto com input, né? Que daí o usuário ele pode digitar aqui no console o número que ele deseja encontrar na reta ortogonal, né, o valor de x que ele deseja encontrar na reta ortogonal. Aqui a gente encontra o m da tangente, né, o coeficiente angular da tangente, a partir da derivação, né, a derivada ali substituindo os pontos. E aqui é o da ortogonal, né, que é aquele mesmo esquema de antes, de inverter e fazer o oposto, né, o menos 1 sobre o m que a gente obteve. Aqui está a equação da reta ortogonal. Aqui a gente fez uma conversão para a função numérica com NumPy, daquela ali. Aqui está o ponto que a gente escolheu, né? Tais pontos. E entre esses dois pontos vai ser feito 100 pontos entre esses pontos escolhidos, né? Que dá uma resolução já bacana, do que a gente espera. A gente passa aqui para o valor da imagem. Plota a curva e a reta ortogonal, né? Marca o ponto de interesse, essa parte do código. Aqui a gente faz a equação da reta tangente, né? Converte também a expressão em função numérica, os valores de I correspondente à reta normal, e plota a reta tangente à curva no ponto de interesse. Aqui são, né, são o trecho de código que a gente usa, no geral, assim, para o Matplotlib, para mostrar. E agora eu vou mostrar como é que está funcionando esse código, né? Aí, é 0.5, que é um ponto que a gente consegue enxergar melhor para essa curva, né, escolhida. Aqui. Então aqui a gente consegue ver a curva, né, que foi definida ali no começo do código. Essa aqui seria a reta tangente à curva, né? Está tangenciando aqui essa curva. E essa reta em laranja é a reta ortogonal, que a gente conseguiu ali, né? A partir dos códigos vistos no vídeo. Aqui está no ponto 0.5, né? Mais ou menos. Que é o ponto escolhido ali no console. Dá para a gente dar o zoom aqui, se não me engano, para dar uma verificada melhor.
Então, aqui, ó, desempenho 0,5. A gente consegue ver aqui a reta tangente, reta ortogonal, que tem 90 graus, né, entre si, tem 90 graus entre ambas as retas, e todo aquele fator lá dos coeficientes angulares. Então, é uma maneira que a gente une aí, né, a computação e a matemática, de um jeito bacana, que dá para a gente ver de uma forma clara, eficiente, mostrar que dá para unir, né, esses dois campos, tem muito em comum.